Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O devocional de ontem foi um pouco sobre genealogia, os descendentes de Esaú. E eu confesso que ler sobre a genealogia mexe um pouco com o meu emocional, porque eu já contei que quando eu desejei ser obreiro, há mais de 30 e poucos anos, o pastor disse assim: eu vou abrir a Bíblia e onde sair você vai ler. Se você conseguir, você vai ser obreiro. Esse é o seu teste. É importante frisar, e algumas pessoas não sabem, e às vezes até você que é membro da Igreja Internacional da Graça de Deus, e você às vezes pensa que eu me converti na Igreja Internacional da Graça. Não, não foi. Eu me converti na Igreja Evangélica Missionária dos Heróis da Fé. O líder era o pastor Aquim de Mendonça e eu me converti com o pastor Raimundo Braga. Então, só para você entender que às vezes algumas pessoas pensam, o pastor Zé Maria converteu na Igreja da Graça. Não, não foi. Quando eu vim para a igreja, eu já era convertido, já era obreiro, inclusive, já tinha feito um ano de seminário com o desejo de ser pastor. Então, só para você entender, tá bom? Muito bem, e fizemos um trabalho de 26 anos para a igreja e louvado seja Deus, o trabalho permanece. Muitas pessoas são frutos desse trabalho e vamos seguindo agora, ajudando e evangelizando pessoas com o evangelho aqui na Igreja Identidade de Cristo, que nós não temos placa denominacional. O nosso negócio é o reino de Deus. Jamais eu vou dizer que aquela ou esta igreja é melhor do que X. Até porque, se nós pregamos Cristo, nós temos que ter responsabilidade em pregar o amor fraternal. E o amor fraternal não está ligado a uma placa de uma igreja e muito menos a uma liderança de um pastor. O amor fraternal está ligado a Cristo Jesus, o único Senhor nosso e Rei nosso. Vamos falar um pouquinho sobre o sonho de José. Agora nós vamos entrar numa das histórias mais bonitas da Bíblia Sagrada, especialmente no livro de Gênesis, depois da história de Abraão. Uma das histórias mais bonitas, mais fantásticas, é a história de José. Diz assim, Gênesis capítulo 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E diz aqui, estas são as gerações de Jacó. Aqui vai contar um pouco da geração de Jacó, mas já vai entrar falando de José. Por que vai falar de José? Se é a geração de Jacó, nós vimos que na geração de Esaú falou de tanta gente, reis, príncipes e etc. Na geração de Jacó, o foco aqui vai ser José. Vamos dar uma olhada? Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e José trazia má notícia dos seus irmãos ao seu pai, porque os irmãos de José não andavam conforme deveria andar. Eles eram, vamos dizer assim, eram irresponsáveis com o rebanho. E José voltava e falava, pai, não entendo, os meus irmãos saem para pastorear, mas eles largam o rebanho e vai para outros lugares atrás de moça, atrás de mulheres e etc. Vão para a cidade, enquanto o rebanho está deitado, enquanto o rebanho está descansando, em vez deles descansarem e tomar conta do rebanho, eles saem andando, pai. E diz o texto no verso 3, Israel amava José mais do que a todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Você lembra que José nasceu de Raquel, né? O único filho de Raquel, José e Benjamim. Aí Raquel morre. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podia falar com ele pacificamente. Aqui era um carinho especial. Não acredito que esse amar aqui seja
eu não gosto dos outros filhos. Eu acredito que José trazia uma alegria maior para o seu pai, tendo em vista que ele se aproximava mais dos desejos do pai, enquanto os irmãos saíam sem prestar obediência ao seu pai. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Está no versículo 5, tá? Então, disse-lhe José, peço-vos, ouça este sonho que tenho sonhado. E aí José conta o sonho para os irmãos, dizendo, eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Claro, aqui já está uma visão quase que certa do que Deus faria através de José. E eis que estávamos, aí os irmãos disseram, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Aí, por isso, os irmãos ainda mais odiavam José, pensando, olha, eu acho que ele está querendo ser o rei da casa, hein? Acho que ele está querendo mandar na gente. E versículo 9, teve José outro sonho e contou aos seus irmãos novamente. E eis que tive ainda outro sonho, meus irmãos, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Aqui estava explícito, né? Eles eram 12 irmãos, e contando a seu pai e a seus irmãos, seu pai o repreendeu e disse, que sonho é esse que tiveste, menino? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai guardava no coração o sonho. O pai sabia, esse menino que sonha, ele vai longe. Anota aí para você não esquecer. Quem sonha, vai longe. Quem tem sonho, com certeza terá vitória. Você não pode ter medo de sonhar. Você não pode ter medo de desejar o melhor, mesmo que as atitudes de pessoas à sua volta seja reprovada por você. É mais interessante você ficar firme. Não deixe quem está à volta te contaminar. Mantenha de pé o seu sonho. Esta era a raiva dos irmãos de José, porque José mantinha firme. José não aceitava o que os irmãos faziam. José tinha um compromisso. José aprendia com o pai, aprendia com a sua mãe. E José não aceitava o comportamento dos irmãos. Acredito que até por isso Deus tenha dado a ele os seus sonhos. Versículo 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Lembra de Siquém? Lá onde Jacó foi a primeira vez? Lá em Amor? Lá onde Siquém violentou a irmã Diná? Muito bem. Disse, pois, Israel a José, não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu, eis-me aqui, pai. Sim, senhor, pai. Vou, sim, senhor. Só quer que vá agora, pai? Aí o pai falou o seguinte, ora, vai, vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom. Então José foi para Siquém para ver como estava o rebanho e também como estavam os irmãos, para voltar ao pai e falar, pai, está tudo bem, está tudo tranquilo, graças a Deus. E achou um homem, versículo 15, e achou um homem, porque eis que andava errante pelo caminho. José se perdeu e perguntou-lhe o homem, dizendo, que procuras, meu garoto? Parece que você está meio errante, né? Andando para baixo e para cima aí, parece que você se perdeu no deserto. Você está procurando alguém? E ele disse, procuro meus irmãos, Senhor. Diz-me, peço-te, onde eles apacentam? Você sabe onde estão os meus irmãos? E disse aquele homem, foram-se daqui, porque ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Vamos lá, vamos a Dotã, era uma outra região.
José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e os achou onde? Lá em Dotã. E o rebanho, onde estava? Deus sabe. Os irmãos estão lá na cidade de Dotã e tal. Versículo 18: e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram ele para o matar. Conspiraram contra ele para o matar. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador mor, o sonhador profissional. Lá vem o sonhador. Ai, 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 ai. O que ele quer? E aí já se encheram de raiva, porque a presença de José incomodava. Vinde, pois agora, verso 20, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será do seu sonho. Então o problema de José era o sonho que ele tinha. Eles não queriam deixar José viver para o sonho de José não se tornar realidade. Você sabe que tem gente que vai fazer de tudo para te amarrar, porque ela não quer que o seu sonho vire realidade. O problema é seu sonho. Se José não tivesse sonho, ele seria amigo dos irmãos. Mas, infelizmente, o problema de José era exatamente o sonho que José tinha. E ouvindo Rubens, livrou das suas mãos e disse: não lhe daremos a vida. Não, peraí, não vamos matar José não, irmão. Não podemos fazer isso não. Como é que nós vamos matar o nosso próximo irmão? Também disse Rubem: não derrameis sangue, lançai na cova que está no deserto, e não lanceis mão nele. Isto disse para livrá-lo das mãos dele, para tomá-lo depois. O Rubens pensou assim: bom, vamos deixar ele aqui, vamos jogar ele na cova. Que o Rubens pensou: bom, a gente joga ele na cova, na cisterna, depois nós vamos embora, aí eu volto e tiro ele da cisterna, tentando livrar daquela conspiração dos irmãos. No versículo 23, aconteceu o quê? Chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica. A túnica de José era o que incomodava eles, porque José tinha uma túnica de várias cores que seu pai havia feito para ele. Então, toda vez que José vestia essa túnica, os irmãos se sentiam incomodados com a túnica de José. E tomaram-no e o lançaram na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água. Mas a ideia deles era que ele morresse ali, naquela cova vazia, ou naquela cova, né? Depois, assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinham de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, e iam levá-los para o Egito. Então, os irmãos de José olharam assim e falaram: peraí, ele está na cova, né? A cova não tem água, não conseguimos afogá-lo como nós gostaríamos de ter feito. Versículo 26. Então Judá, tá? Marca esse nome, Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos nosso irmão e escondemos o seu sangue? Se nós matarmos o irmão, o que vai adiantar? O que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: vinde, vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos falarão: beleza, ótimo, então, boa ideia mesmo, vamos vendê-lo para os ismaelitas. Alguém gritou aos ismaelitas: ei, ei, mercadores, mercadores. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tá? Voltando Rubens à cova para ver, aí você percebe que agora o Rubens não queria que eles vendessem. Tudo bem, vamos jogá-lo na cova, porque Rubens pensou assim: se jogar na cova, depois eu volto e tiro ele. Só que aqui eles tiraram José da cova, tá? E agora, seguindo o conselho de Judá, eles venderam José.
Então, quando Rubens voltou à cova, eis que José não estava na cova. Então, rasgou as suas vestes e falou: meu Deus, e agora? E voltou aos seus irmãos e diz: o menino não está na cova. E agora? Onde irei? Onde ele está? Então, tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, tingiram a túnica no sangue, entenderam? E fizeram o seguinte: nós vamos falar para o papai que um animal feroz matou José. E enviaram a túnica de várias cores e mandando levá-la a seu pai, quer dizer, eles mesmos não foram, tá? E disseram assim, ó, temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho? Mentirosos, né, irmão? Vocês veem que coisa, né? Eles não foram, mandaram levar a túnica. Alguém falou, ó, nós achamos essa túnica, será do seu filho? E conheceu-a e disse, é a túnica de meu filho. Jacó que chegou na conclusão, uma fera certamente o matou, porque os irmãos não tiveram coragem de ir lá dizer, ó, nós encontramos isso aqui. Eles mandaram alguém levar. E quando Jacó pegou a túnica, reconhecendo que era de José, disse, uma fera pegou meu filho. Então, versículo 34, Jacó rasgou as suas vestes, pôs sacos sobre os seus ombros e lamentou por muitos dias a morte de José. E os irmãos, onde estavam? Longe, comendo e bebendo e pensando, acabamos com o sonhador. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém pode matar. Escreve isso, quando o sonho é de Deus, ninguém pode matar. Quando a visão é de Deus, ninguém pode impedi-la. Quando a obra é de Deus, ninguém pode parar. Quando a força é de Deus, da fraqueza você tira a força. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse, porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Quer dizer, eu vou ficar chorando até a sepultura, porque ele é meu primogênito. Poxa, meu primogênito. Poxa, que desgosto. E assim chorou seu pai. E os irmãos ali do lado, consolando. Acredito que as irmãs não sabiam do fato, mas todos os irmãos sabiam. E os medianitas, versículo 36, venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Os irmãos queriam José longe, porque o sonho de José incomodava os seus irmãos. Nós vamos continuar a história e agora nós vamos ver mais o que aconteceu. Mas você já viu que quem sonha tem inveja, quem não sonha tem inveja de quem sonha. E devemos ficar muito atentos para não cairmos na tentação de contar o nosso sonho para aquela pessoa que não merece ouvir sobre os nossos sonhos. Gente, Deus te abençoe ricamente. Eu volto no próximo devocional. Senhor querido, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado por esta palavra. Eu sei que às vezes tem até pessoas, humanamente falando, que gostaria de nos livrar, assim como José foi. Rubens tentou livrar José do projeto de seus irmãos. Todavia, entretanto, Pai, é a mão do Senhor que vai trabalhar nas nossas vidas para nos abençoar. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na certeza que o Senhor está conosco para nos ajudar, para nos abençoar hoje e sempre, eternamente. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Essa história de José é interessante, hein? Nós vamos aprender coisas boas. Meu amigo, peça a Deus para te dar sonho, mas cuidado, não conta seu sonho para quem não tem sonho, senão vai acontecer o mesmo que aconteceu aqui com José. Deus te abençoe. Vejo você no nosso próximo encontro, em nome de Jesus.